E aí pessoal, tudo bem? Nesse vídeo eu vou responder uma pergunta que eu tenho recebido com certa frequência, que é como manter o foco nos estudos durante a quarentena. Bom, eu gostaria de começar dizendo que se o seu grande problema nesse momento que a gente está vivendo, de pandemia mundial, é não estar conseguindo se focar nos estudos, não estar conseguindo se concentrar, estar com muita dispersão ao redor, eu acho que você pode até estar com sorte. Porque muita gente, tanto no mundo da música quanto fora dele, tem passado por uma situação financeira terrível e muita gente também perdeu pessoas próximas, pessoas amadas. Então acho que se você não é uma pessoa que está passando por esses problemas realmente grandes, já é algo positivo. Mas eu entendo perfeitamente essa angústia de não conseguir trabalhar direito, de não conseguir realizar algo que você se propôs a fazer, que é uma espécie de dor também. Eu acho que muitas coisas nesse momento podem estar gerando uma incapacidade de trabalhar, de estudar, de se focar. A primeira coisa é que a gente vive, em termos de mortes, um cenário similar a um cenário de guerra. E quando você olha para isso, quando você vê as notícias, é muito difícil não se sentir impactado. E esse impacto naturalmente vai ter um efeito no seu bem-estar, na sua concentração. Conheço algumas pessoas que acabaram entrando em depressão durante esse período e eu acho que é difícil você suportar a dor do mundo, né? Se você tem algum senso de solidariedade, é difícil olhar para tudo isso que está acontecendo e não se sentir mal. Mas ao mesmo tempo, eu acho que a estagnação não é propositiva, né? Quando a gente fica parado sem fazer nada, triste, deprimido, isso não está ajudando ninguém, muito menos a nós mesmos. Então acho que o melhor a fazer, uma vez que a gente já está fazendo tudo em termos de proteção, em termos de cuidados para não proliferar a doença, em termos de ajuda ao outro quando possível, o melhor a fazer é dar continuidade às nossas vidas da maneira que podemos. Eu enxergo a música como uma forma de suportar, talvez de maneira menos dolorosa, esse período. E isso vale tanto em termos de rotina, para as pessoas que estão em contato com a música, trabalhando, estudando músicas novas, explorando universos musicais, quanto para as pessoas que são atingidas pela música enquanto público. Uma das coisas que eu mais gosto de ler nos comentários do Instagram, e eu leio todos eles sempre, é que eu proporcionei de alguma maneira um momento de alegria. Mas eu sei bem que a música, apesar de ter aspectos maravilhosos, nem sempre facilita a vida de quem convive com ela rotineiramente, né? Quem trabalha, quem estuda música. E acho que a quarentena pode intensificar ainda mais a dificuldade de se focar no trabalho. Principalmente porque as distrações do mundo virtual, redes sociais, Netflix, etc., acabam se tornando ainda mais tentadoras. Porque não é tão simples lidar com a liberdade de uma rotina dentro de casa. Principalmente se você está num período de aprimoramento musical e não tem demandas profissionais claras, é muito simples, muito fácil escolher Netflix ao invés de estudo de violão, muito fácil escolher ficar horas nas redes sociais ao invés de trabalhar teoria musical, percepção harmônica, etc. E a suspensão total de prazos também dificulta o foco no trabalho, porque muitas vezes a gente trabalha por demandas profissionais, tirar músicas para o show da semana que vem, ou mesmo estudantes tirando músicas e resolvendo trechos interpretativos para mostrar para os professores na semana que vem. Às vezes esses prazos da vida, né, são incômodos, mas de certa maneira eu acho que eles ajudam a manter o foco. Bom, mas e aí, né? O que a gente pode fazer a respeito de tudo isso? Durante os últimos anos eu tenho vivido uma rotina de trabalho que é predominantemente em casa, se não quando eu estou em turnê ou fazendo shows. E acho que eu acabei aprendendo, né, desenvolvendo recursos e estratégias para lidar com esse tipo de rotina e não perder o foco. Então vou falar sobre algumas estratégias que eu adotei ao longo desses últimos anos e que me ajudam num período como esse a trabalhar melhor e de maneira menos dispersa, de maneira menos distraída. A primeira coisa que eu considero importante é eliminar ao máximo as distrações digitais. E acho que você pode levar isso ao extremo ou fazer isso de uma maneira mais sutil. Por exemplo, o que eu gosto de fazer, o que funciona melhor para mim, é não entrar na internet até eu terminar meu dia de trabalho. Então eu procuro não entrar em WhatsApp, Netflix, Facebook, Instagram, YouTube e derivados
até eu terminar tudo que eu tenho para fazer no dia em termos de trabalho. Mas se isso é muito extremo para você, eu aconselho que você pelo menos não se conecte à internet, deixe o celular no modo avião ou longe, enquanto você estiver trabalhando, enquanto você estiver com um instrumento. Porque se cada notificação do seu celular for uma distração que te tire a atenção do que você está fazendo, isso torna seu estudo muito menos atento. E essas distrações frequentes ao longo do tempo podem, de verdade, prejudicar o desenvolvimento musical. Uma outra coisa que eu tenho feito agora, especificamente nesse período da quarentena, é tirar um dia na semana para ficar totalmente offline. E isso me ajuda muito por várias razões. A primeira delas tem a ver com uma estrutura de sociedade que diz respeito principalmente à minha geração e às gerações mais jovens. A gente cresceu numa era conectada e acho que a gente acabou se acostumando a ficar conectado o tempo todo. E isso, do ponto de vista neurológico, causa uma dependência que faz com que seja muito difícil resistir à tentação de preencher o espaço vazio. É só observar a relação que a maioria das pessoas tem com o celular. As pessoas no transporte público, ou mesmo nas ruas, olhando o celular e andando ao mesmo tempo. E acho que isso se tornou tão natural que é até difícil de perceber. A última vez que eu reparei nisso foi há alguns meses atrás, e eu ia pegar um voo para fazer um show em outra cidade. E aí eu tinha que passar por uma fila, como em todo voo, para entrar na área de embarque. E nessa fila você tem que colocar suas coisas, seus pertences, violão, mochila, para que esses objetos passem pelo raio-x e aí depois você tá livre para passar. E deviam ter umas 40 pessoas na minha frente, a fila ia fazer uma espécie de caracol, assim, ia, voltava. E quando eu olhei pra frente, eu vi 100% das pessoas olhando no celular. E nessa situação eu acho que até tudo bem, porque isso não prejudica ninguém necessariamente. Você não estaria tendo uma conversa maravilhosa com as pessoas na fila do aeroporto. Mas algumas vezes eu já passei por algumas situações que são meio estranhas. Tipo em um jantar com amigos, de repente todo mundo começa a olhar no celular e para de conversar. E isso já acabou me acontecendo em encontros. E é uma coisa que alguns anos atrás eu olhava e falava, nossa, que absurdo. Esse casal que foi jantar junto e fica só no celular. Mas já tive momentos de me observar nessa situação. E é engraçado como a gente se acostuma com esse tipo de coisa. E eu não quero aqui fazer uma análise complexa, estrutural, sobre como isso molda nossas relações. Não é meu objetivo. Eu só estou dando esses exemplos para dizer que essas interações digitais moldam de uma maneira muito visceral a relação que a gente tem com o cotidiano. E nesse período de quarentena, em que esse entretenimento todo está disponível 100% do tempo, é lógico que essas dependências do mundo digital acabam ficando mais intensas. Alguns amigos meus acabaram voltando a jogar videogame depois de anos sem jogar. Também tem muita gente assistindo muito mais Netflix do que normalmente, muito mais que gostaria de estar assistindo. Pessoalmente, eu sinto que essas tentações do entretenimento virtual se tornaram muito mais fortes. E o que eu tenho feito para combater um pouco isso é, além de não entrar na internet até terminar meu dia de trabalho, eu tenho tirado um dia por semana para ficar completamente offline. Tem duas coisas que eu noto claramente nesses dias offline. A primeira é que a leitura se torna algo muito prazeroso, porque uma vez que eu tô offline, as opções para preencher o vazio do dia se tornam muito mais limitadas. E a relação com a leitura deixa de ser uma coisa que envolve esforço e que envolve energia e trabalho e passa a ser quase um anseio. Porque se você está esperando a água do chá ferver, por exemplo, ou dando uma pausa no estudo, você não vai assistir um vídeo no YouTube, você não vai assistir um filme no Netflix, você não vai fazer nada que seja online. Então, quais são suas opções? Você pode ficar deitado, meditar, você pode ler um livro e acaba que o livro é a opção mais divertida. E a segunda coisa que eu sempre reparo é que nesse dia eu penso muito mais. Isso é uma coisa que praticamente não acontece na minha rotina conectada, porque todo o vazio do dia em que eu teria tempo de pensar sobre as coisas é preenchido por algum tipo de entretenimento. Porque se eu assisto um filme enquanto estou lavando louça, se eu ouço uma música enquanto estou esperando o chá ferver e na hora do descanso, do estudo, eu boto um vídeo no YouTube, o pensamento acaba não existindo, não existe espaço. Claro que o pensamento em si sempre existe, mas esse tipo de pensamento reflexivo,
ele é um pouco mais raro nos dias de hoje. Eu nem tô dizendo que essas duas coisas são boas, ler mais e pensar mais, não necessariamente. Só tô dizendo que são coisas que me saltam aos olhos nesse dia offline. A parte realmente boa, objetivamente boa desse dia offline, é que eu consigo me concentrar no trabalho muito melhor. Porque se as opções online já não são mais uma possibilidade, dentre as opções offline, o violão, o estudo da música, se torna muito sedutor. Nesse dia que eu fico desconectado, sempre que eu acabo de tocar, sempre que eu acabo tudo que eu tenho para fazer em termos de trabalho musical do dia, eu volto ao violão por outras razões, por prazer, para cantar, para tirar uma música nova. Durante muitos anos da minha vida, o violão, a música foram só prazer, só diversão. Mas a partir do momento que eu comecei a trabalhar com isso e me dedicar em tempo integral a isso, a minha rotina se tornou muito voltada para isso. E aquele prazer meio inocente não desapareceu, mas ele mudou de perfil. Minha relação com a música acabou se tornando muito mais séria, muito mais de comprometimento, muito mais profissional. E acho que a sensação que eu tenho nesse dia desconectado em relação à música muitas vezes me remete a esses primeiros anos de estudo, primeiros anos de relação com a música, em que, de maneira ingênua, mas ao mesmo tempo de maneira pura, eu olhava para os meus desafios musicais com uma certa obsessão. Eu precisava tirar uma música. É claro que hoje em dia essa sensação aparece de uma maneira diferente, mas tem sido bem interessante para mim, bem gratificante passar por esse processo. Mas para além disso, e a razão pela qual eu realmente recomendo isso para pessoas que estão com dificuldade de se concentrar, é que a concentração nesse dia offline se torna muito mais fácil. Eu acho que vale a pena tentar, é algo que tem mudado a minha maneira de lidar com o cotidiano e me tornado muito mais concentrado. Outra coisa que eu acho muito importante nesse período de quarentena é você estabelecer prazos. Porque a grande tendência quando você não tem prazos estabelecidos, quando você não tem uma data de entrega, né, é procrastinar. Então eu recomendo fortemente que você tenha metas que você se propõe a cumprir até o final do dia e metas que você se propõe a cumprir até o final da semana. Quando você se propõe a realizar algo que você acha que você vai conseguir, que é o caso das metas semanais e diárias, você sente um senso de responsabilidade, uma urgência para cumprir naquele determinado prazo. E segundo a minha experiência, isso faz toda a diferença para que você consiga trabalhar procrastinando menos, com mais concentração e sem tantas distrações. Se você quiser saber como eu organizo minhas metas diárias e semanais de estudo, é só clicar no vídeo que vai aparecer desse lado daqui. E se você quiser assistir um vídeo sobre como parar de procrastinar, clica nesse aqui.